Olá, boa tarde, paz seja convosco, amém? Cumprimento a cada jovem, cada integrante da rede de jovens, agradecida pelo convite que recebi para participar desse seminário sobre louvor e adoração, com o tema Resgatando a Essência da Adoração. Foram propostos para mim dois versículos, dois textos da palavra. Jó, capítulo 1, 21 e 1 Crônicas, capítulo 22, que eu não vou ler agora, mas você já deixa a sua Bíblia aí de ladinho, que vai chegar a hora de eu pedir para que você abra. E antes ainda da gente orar para começar, eu gostaria de apresentar para vocês, uma surpresa. Uma surpresa porque eu não vou dar essa palestra sozinha. Essa palestra vai ser dada a dois. Então, apresento o meu companheiro, meu querido sobrinho, o Rogério. Olá, irmãos e irmãs. Paz seja convosco, espero que vocês estejam bem. Enfim, eu vou aqui tentar colaborar com a pastora neste seminário a respeito de louvor de adoração, resgatando a essência da adoração. Então espero que todos nós, eu, vocês, a pastora, sejamos edificados, aprendamos um pouco mais e principalmente coloquemos em prática algumas coisas que já sabemos também. Espero poder colaborar um pouco para o aprofundamento desse tema nesse seminário. Oremos. Eterno Pai, nós convidamos ao Senhor para ministrar aos nossos corações, nos ensinar a adorar a Ti como o Senhor quer e merece ser adorado. Nós pedimos que esteja intervindo em cada palavra, cada detalhe, a lembrança, Deus, da menção de cada assunto. Que o Senhor venha reger esse tempo e também que prepare o coração, aqueles corações que vão receber essa palavra, aquilo que há necessidade, que está faltando, seja complementado através da palavra. Que o Senhor prepare o solo para que a semente seja lançada. Damos ao Senhor a liberdade e pedimos que o Senhor venha agir em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Foi me dado um tema, então, essência, assim, porque para cada um foi dado o tema do seminário e um subtema. E para mim foi dado só o tema, generalizando tudo, que é resgatando a essência da adoração. Então vamos lá. Quando eu penso no tema resgatando a essência da adoração, eu me preocupo em primeiro lugar, com o objetivo, o propósito, a meta desejada pelos que elaboraram o programa desse seminário. O que eles esperam de mim? O que eles esperam desse seminário? O que eles esperam a respeito desse tema? Então, o meu raciocínio, ele percorre os subpontos que englobaram esse seminário. Quais sejam? Quem eram os levitas, que foi o Flavinho que falou, a diferença entre louvor e adoração, que deve ser mais que um levantar de mãos e fechar de olhos, o adorador e sua integridade para com Deus, o verdadeiro adorador e, enfim, resgatando a essência da adoração. E eu pude ver cada um desses preletores e observar a progressão do seminário, ou seja, ele foi engrossando, ele foi somando, ele foi se complementando, Então, eu notei que o Flavinho, no primeiro módulo, deixou claro que a adoração não se restringe a algo a ser feito por músicos. Ele falou da origem do codinome levitas, que advém de os levitas foram homens, pessoas advindos de uma das 12 tribos de Israel. Então, levita não é aquele que canta na igreja. Levita é um nome que adveio de uma tribo, de um povo, Enquanto as demais 11 tribos de Israel, elas eram responsáveis por plantar,
colher, criar o gado, manter economicamente a nação, os levitas, eles eram sustentados pelas demais 11 tribos, né? Para ficar livre a fim de cuidar especificamente do templo, dos utensílios sagrados, do transporte do tabernáculo e depois do templo, né? Então, o Flavinho nos levou à conclusão de que nos dias de hoje, os levitas têm um trabalho mais parecido com o do diaconato do que com o dos músicos, propriamente dito. Mas aos músicos também está a incumbência de cuidar da igreja, do patrimônio da igreja, dos aparelhos, dos instrumentos, né? Então, nesse diapasão, há muito que ouço o pastor Rildo falar aquele velho jargão, né? Adoração é trabalho, adoração é serviço. Aí veio a Luíne falando das várias modalidades de música, as quais promovem emoção. Para dissociar esse recurso, ou seja, a música, que envolve sentimento, momento, clima, né, seculares, daquilo que é adoração, no sentido estrito da palavra. Sendo que adoração, louvor, é algo muito mais frenético, né? Tal como foi o rufar do som e gritos por ocasião da queda das muralhas de Jericó. Aquilo que foi proferido por Paulo e Silas na prisão, né? E ela concluiu, a Luíne, descrevendo o ambiente literalmente explosivo que envolve Deus, rodeado dos serafins, que ali tem relâmpagos, sons, explosões, luzes, tremores, vibrações indescritíveis, né? Aí veio a Nani dizendo que para ver adoração exige-se intimidade entre o adorador e o adorado. Uma intimidade espiritual, não emocional, e por isso é possível adorar-se só a Deus. Não se configurando expressões, por exemplo, como adoro minha mãe, adoro meu cônjuge, adoro essa música, adoro laranja, adoro laranja. Então a Nani também falou que o louvor tem a ver com uma entrega total, né? Sem reservas, integral, né? Envolvendo corpo, alma e espírito, e exemplificou com Ananias e Safira, que não fizeram uma adoração por inteiro. Outra abordagem interessante da Nani sobre integridade na adoração foi mencionar que no Velho Testamento só Deus, o Pai, foi adorado, né? Lá não tinha ainda a Trindade completa. A Trindade completa aconteceu só com o nascimento de Jesus na Terra e com o derramamento do Espírito Santo. Por isso que quando Jesus conversou com a samaritana, ele falou assim: é chegada a hora, e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e Espírito em verdade. Por quê? Porque a hora só poderia acontecer a adoração plena e completa com a presença dele, né? De Jesus e do Espírito que ele enviaria. A Luciana, por sua vez, ela contou, né, historinha, né, com detalhes a história de Jó, e falou algo muito marcante, que ser adorador não tem nada a ver com dança, roupa, música, mas tem a ver com decisões, postura, e que adorar não é fazer uma adoração. Adorar é ser, né? Daí a palavra essência. Depois a Lu correlacionou algumas decisões onde fica expressa a adoração na vida de uma pessoa. Escolhas tais como a do filho pródigo, né? A escolha como a de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ao invés de procurar meios e profissões para enriquecer. Escolhas de amigos, né, que honram a Deus ao invés de amigo que nos lisonjeie. A renúncia a propostas e oportunidades de algo que causaria escândalo, porque somos adoradores, não podemos nos comprometer e temos que tomar cuidado com as nossas escolhas, né? Escolhas oportunistas, escolhas mundanas que ofuscariam o nosso testemunho. E, enfim, colocou sobre o abandono de relacionamentos com pessoas que são inimigas de Deus. Então, na hora de decisões, né, ela concluiu falando que a constância e a estabilidade
da postura, né, na vida e essência do adorador, elas acontecem nas horas das grandes escolhas. O tema que foi dado a mim foi resgatando a essência da adoração. Então, agora nós vamos passar a falar disso daí, ok? Bom, então vamos lá. O tema que foi me dado, então, resgatando a essência da adoração, certo? Como a palavra resgatar sugere, dentre outros, dois sinônimos que têm atinência com o contexto, ou seja, o primeiro sinônimo, remir, né? Resgatar é remir, que significa recuperar, e segundo é preservar ou conservar. Eu tenho a impressão que vocês, Mocidade Aprisco, ao propor esse tema para o seminário e para estudar, vocês estão preocupados em agir como aqueles corredores de corrida de revezamento, né? Quando tem um que corre por um período, aí ele entrega o bastão para o segundo corredor. Ou seja, eu percebo que vocês da Mocidade Aprisco têm a preocupação em manter tudo que já foi determinado por Deus lá no passado e cumprido pelos homens. Vieram do passado, entenderam o que é adoração, o porquê da adoração e querem cumprir, ou seja, unir o passado ao presente e ao futuro, sem aceitar que a presente geração deixe de cumprir perfeitamente o seu papel de adorador no nosso tempo. A gente falou então da palavra resgatar, agora vamos falar da palavra essência, que foi já mencionado bastante coisa pela Luciana, né? Mas quando se fala de essência da adoração, essência é o sumo, tá? É a gema, o caldo de algo espremido. E se espremermos a palavra adoração, teremos que adorar é atribuir valor supremo a Deus, porque só Ele é digno. Segundo o autor Ralph P. Martins, em seu livro Adoração na Igreja Primitiva, que foi escrito em 1964, na página 17, ele diz assim: parece muito claro que é Deus quem dá o primeiro passo ao propor a maneira segundo a qual ele deve ser abordado. E é promessa e é a promessa de sua presença entre um povo obediente que garante a comunhão. Então, para quem quiser conferir essa abordagem do Ralph, né? Ela está em Êxodo 29, 38 a 46, quando Deus ele começa a ditar para os judeus como que ele queria que fosse feito o sacrifício, onde, como, o que, se ia usar o azeite, se ia usar o cereal, onde que ia ser derramado, onde ia ser colocado fogo, onde estaria o altar do holocausto e não sei o que, para que então ele pudesse vir e congregar com o povo de Israel. Então, resumidamente, esse autor, o nome dele é Ralph P. Martins, ele afirma que para que possamos adorar a Deus conforme Ele deseja ser adorado, temos que receber dele, como disse a Nani, ter uma relação íntima em espírito com Ele, porque Ele auto se revela para ser adorado. Ele se auto-revela como, segundo o autor Ralph, ele se auto-revela como um Deus vivo, como majestoso em santidade. E o autor ele vai descrevendo cada um desses itens. Se vocês quiserem encontrar esse livro, que é muito antigo, vocês procurem, né? Ele se revela como todo gracioso que se doa em amor aos homens. Ele é único, ele concede graças, dádivas graciosas, né? Então, por ser o que é e por conceder o que concede, é que Deus ele espera ser adorado e a sua reivindicação de ser adorado como ele quer é imperiosa. Por fim, o Ralph, ele conclui o segundo capítulo do seu livro dizendo que a adoração cristã é uma mistura feliz
de oferecer a Deus, o nosso Criador e Redentor mediante Jesus Cristo, não somente aquilo que lhe devemos, como também aquilo que desejamos dar a Ele. Como a pastora estava dizendo agora, Deus ele próprio estabeleceu algumas regras, alguns modos, algumas coisas que o agradam, certo? De maneira que ele recebe adoração somente da maneira que ele mesmo estabeleceu. E eu noto, irmãos, que principalmente nos últimos anos, talvez aí nos últimos 10, 15 anos que eu tenho notado isso mais, o entendimento equivocado da graça fez com que o homem pense que ele é aceito a todo momento por Deus da maneira como ele está, não é? Tinha um hino muito antigo que dizia: eu venho como estou porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. E sim, nós vamos a Deus como nós nos encontramos. Alguns despedaçados, alguns, poucos vão pelo amor, a grande maioria vai pela dor. E enfim, chegamos a Deus e Ele nos aceita. Só que aí, nessa aceitação, quando Deus nos aceita, Ele nos transforma. E a adoração, Ele não aceita a adoração de qualquer maneira. Ele mesmo estabeleceu algumas regras, digamos assim. E a graça, a teologia da graça e tudo o que ela trouxe de bom para nós, que é tudo que nós temos, é a graça do Senhor, se ela não for compreendida de maneira correta, ela faz com que nós pensamos que nós podemos ir de qualquer maneira para o culto, que Deus vai aceitar qualquer tipo de adoração, eu posso estar de qualquer maneira, inclusive até vestido, não é? Porque você sabe que, assim como mostramos uma foto agora há pouco, né? Os levitas eles tinham uma roupa, o sacerdote tinha toda uma roupa específica para usar, né? Nós não temos isso mais hoje no Novo Testamento, certo? Você não vê lá nenhuma norma dizendo para nós nos vestirmos de certa maneira, para fazermos, pegarmos certa coisa e misturar com outra. Não, nós não temos. Deus ele nos deu uma certa liberdade. Só que, cá entre nós, irmãos, a gente sabe que a lei ela é a sombra da graça. Então as coisas antigas elas demonstram uma realidade mais profunda e mais real. Então você acha que Deus não está preocupado com a aparência? O Deus que vê o coração, ele não está preocupado em ver o exterior? O Deus que conhece o interior, ele não está preocupado? Agora, isso é uma questão muito delicada, porque eu estava conversando com uma irmã essa semana, não é? Ela me dizia, tem que ter bom senso, não é, para ir para a igreja vestido, né? As mulheres principalmente. Mas o que é bom senso? Dizem que bom senso é igual cabelo. Cada um tem o seu e tem gente que não tem. Então é difícil você estabelecer, não é, uma norma, estabelecer uma métrica, uma medida. Porém, precisamos fazer isso. Precisamos de alguma maneira entrar em um acordo. Não é? E não dá para ir para a igreja de qualquer jeito. Não dá para ir para a igreja vestido como a gente vai para um clube, como a gente vai para a praia. Não dá. Você sabe disso. Né? Você tem o Espírito Santo do Senhor. Então, nós precisamos estar atentos. Eu vejo que algumas pessoas elas são muito cuidadosas no modo como elas se vestem para ir para a igreja. Até mesmo homens. Alguns homens são um pouco mais relaxados, não é? Mas eu tenho notado alguns irmãos que eles adoram ao Senhor com a maneira que eles vestem. Isso fica muito evidente, muito claro. Temos que diferenciar isto, nós chegarmos até a Deus e permanecemos daquela maneira. Muito se tem falado, agora vamos falar a respeito da liturgia do culto. Não é? Muito se tem mudado. Durante quase 1000 anos a igreja somente cantou, sem instrumentos, somente com vozes. Não é o tal que é o conhecido canto gregoriano, que é maravilhoso, é lindo, mas é impraticável isso hoje na igreja e não tem mais a ver com a nossa cultura, tem a ver com a cultura daquele povo que estava praticando isso. E hoje, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem uma mistura tão grande de músicas, como a Noemi tinha até dito anteriormente, nós temos que ter o cuidado de tirarmos nós do centro da adoração, porque o que está acontecendo hoje é o que o pastor pregava outro dia, o humanismo. Nós estamos, né, o mundo, né, as igrejas estão colocando o homem no centro. Músicas que falam só a respeito de sentimentos, a respeito de necessidades próprias, a respeito de expectativas, é uma música centralizada no homem. Isto não agrada a Deus. E se você for pegar os hinos mais antigos, canções até mesmo da época da Reforma, você vai ver que todas falam da grandeza de Deus, da santidade de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus.
Tudo de Deus e nada da gente, né? Tudo dele e nada nosso. Então, até mesmo a arquitetura e a decoração da igreja, ela deve ser permeada por esse sentimento e esse pensamento, não é? Já me perguntaram assim, Rogério, e essas igrejas aí tudo preto, tá errado? É difícil falar tá errado, né? É difícil falar tá certo. Por quê? Qual é a motivação? O que fez com que aquela direção daquela igreja fizesse uma decoração daquela maneira? Se é por motivos técnicos, por motivos decorativos num sentido belo, talvez não esteja errado. Porque se você for ver, analisar, a maioria dos materiais que não são reflexivos, eles não são claros. Não é? O que eu quero dizer? Uma espuma acústica, um carpete, uma cortina, não vai ser geralmente clara, até por questão de limpeza. Então, há igrejas que optam, né, algumas igrejas que eu mesmo conheço, optaram por mudar um pouco, escurecer um pouco, para dar um pouco mais de descanso visual. Não é? Este é sendo um motivo, mas não sendo o motivo principal, o conforto do homem em si. Porque também me perguntaram assim, mas Rogério, não fica mais fácil de adorar quando está uma luz, assim, uma meia luz, né? Quando está um clima mais intimista, quando tem uma luz cenográfica, né? Você não fica mais fácil? Irmãos, vamos falar a realidade aqui, né? Cá entre nós. Nenhum fator externo pode ajudar a sua adoração. Nenhum fator externo. Somente o que está dentro. Não adianta o exterior colaborar se o interior não. E não há nada, praticamente nada também que atrapalhe, sabe? Exceto algumas coisas absurdas que não acontecem na igreja, e eu não vejo acontecer, nada pode te atrapalhar e nada pode te ajudar. Somente a sua busca por Deus, a sua busca pelo Espírito Santo pode te ajudar ou te atrapalhar de adorar ao Senhor. Então, se as igrejas estão optando por isso, tem que ver os motivos que elas estão fazendo isso. Elas podem estar certas e podem estar muito erradas. Eu não vou julgar aqui, porque eu também não estou nessas igrejas. Mas a nossa igreja, ela é clara, eu acho isso muito saudável, muito bom, porque você está vendo tudo o que está acontecendo, não acontece nada que não dê para se ver. Isso também é uma faca de dois legumes, não é verdade? Eu espero ter sido um pouco claro nesses pontos que eu levantei para vocês agora. E agora eu vou deixar com a pastora mais uma vez. Né? Então vamos continuar? Vamos agora falar da consonância entre os textos bíblicos que me foram propostos com as informações obtidas no livro lá do Ralph. Um dos textos que me foram dados foi Jó 1:21, da palavra de Deus, que diz: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não vou contar de novo a história de Jó, porque eu não vou ter tempo. Mas a gente já conhece a história dele, e nessa frase dele, ele declara a impotência dele, ele assume a sua impotência. Né? Diante de tudo que estava acontecendo, diante das perdas, ele nada podia fazer, a não ser adorar e louvar a Deus, apesar de todas as circunstâncias. E, queridos, nós somos obrigados a admitir que a essência da adoração, ela acontece quando enxergamos a nossa incompetência, a nossa limitação. Quando reconhecemos honestamente que somos indignos, imperfeitos, perecíveis, transitórios, pobres, nus e desprovidos. Quando começamos a nos sentir espremidos em nossa insignificância, mas não assim diante dos homens, mas diante de um ser extrema e totalmente perfeito, eterno, poderoso, único. E tudo que ele concede a nós, a começar pelo fôlego, pela existência. E o que se falar da gente começar a perceber que ele fez por nós e nos permitir que nós enxerguemos. A gente anda no sentir do aroma. Eu tenho aqui atrás de mim flores naturais, eu estou sentindo o perfume delas, né? Sentindo as texturas, nos comunicarmos, nos relacionarmos. Ele fez tudo isso, ele nos fez uma máquina perfeita, porque ele é perfeito. Ele concede a nós atuarmos nesse mundo, trabalharmos, enfim, tudo.
O que eu sei, o que eu sinto, o que eu sou, vem dele, é tudo por ele, para ele e por ele. E aí, queridos, independentemente de música, cargo, dogmas e costumes igrejais, né? Aí, até meio que instintivamente, como os seres irracionais, né? As feras, os pássaros, tudo, nós começamos a adorar. Quando eu me sinto impotente diante desse Deus todo-poderoso que me fez ser o que eu sou, quando isso cai, quando cai a ficha, eu começo a adorar. Adorar na essência. Adorar na essência, queridos, é na verdade um momento. É o momento que cai a ficha. E eu diria até que a primeira vez que na nossa vida cai a ficha é exatamente o momento em que a gente se converte, né? A gente, a gente fala, pô, tô sentindo, eu tô me enxergando, eu tô tendo um relacionamento com esse ser, eu tô percebendo ele. Então, a hora que a pessoa passa por uma experiência de senti-lo, sentir seu poder, o seu amor, a sua grandeza, nessa hora, a pessoa, de forma irresistível, ela é capturada por seu amor e ela começa a adorar. E ao adorar, ela se rende. Ela se dá como uma serva incondicional. Aí ela começa a dizer: olha, toma o que eu sou, o que eu tenho, o que eu faço, tudo que eu sei, toma tudo. Assim como Paulo de Tarso, a experiência de Paulo de Tarso, quando ele caiu do cavalo, ele viu Jesus, ele pronto, ele se converteu, ele se entregou, acabou o Paulo anterior, né? Ali ele adorou, ele se deu. Assim como Jonas dentro da baleia, que ele entendeu a supremacia de Deus, porque ele estava preservado, ele conservou-se em vida pelo plano e a soberania de Deus 3 dias no ventre da baleia. Assim como Davi ao carregar a arca. Então, assim como aquele hino que a gente canta, capturado por seu amor, embalado por seu perdão, eu me sinto preso a ti, por laços de amor. Então isso é um momento de captar, né? Deus. O outro texto que me foi apontado, não vou ter tempo de ler também, mas é 1 Crônicas, capítulo 22, em que Davi engendrou, né? E preparou tudo para a construção do templo. Um lugar para a habitação de Deus, né? A construção essa que seria feita através do filho dele, de Salomão, uma vez que Davi estava impedido pelo próprio Deus de construir, porque ele tinha derramado muito sangue. Esse texto de 1 Crônicas 22 também corrobora o conteúdo do livro que eu mencionei, quando revela que não foi porque quis fazer um templo para Deus e honrá-lo, louvar, agradá-lo, que Davi pôde fazer. Deus não quis, ele não aceitou, ele não autorizou, dando-nos a entender, irmãos, tanto o autor Ralph como esse texto, que o primeiro passo no estilo de adoração que se deve dar a Deus vem e deve partir dele mesmo. Como canta o pastor Ademar de Campos, quando ele canta assim: do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto no coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Então, o louvor vem dele. Ele se revela quando eu estou em intimidade com ele. Eu me sinto totalmente preso, totalmente restrito, totalmente limitado. E eu sou obrigada a dizer: tu és tudo, supremo, único, majestoso, grandioso, vivo. E aí, quando você vai ver, você já está adorando. Eu preciso concordar plenamente com a pastora nisso. Eu concordo plenamente com ela. Porque, recordando nas minhas experiências pessoais, sempre eu vi a mão de Deus se movendo, buscando-me.
Pode parecer estranho, não é? Mas Deus ele busca, Deus ele procura. A Bíblia diz que ele procura verdadeiros adoradores, mas esses verdadeiros adoradores, ele mesmo que levanta, ele mesmo que torna o ser humano, o homem, a mulher, o jovem, um verdadeiro adorador. Eu me recordo, posso me lembrar de vários momentos da minha vida, de que eu estava até frio, até tanto quanto indiferente, vivendo uma vida cristã normal, o que é anormal. O normal é ser quente sempre, estar sempre avivado. Mas em momentos que eu estava assim, não com aquela comunhão tão íntima com Deus, e Deus ele de alguma maneira me buscou, me colocou no meu coração vontade de adorar, de orar, de ler a palavra. Eu vi sempre a mão dele fazendo com que eu tivesse essas vontades, porque em nosso coração nós fomos regenerados já em Cristo, mas nós temos a nossa velha criatura que está querendo sempre vir à tona. Coexiste em nós duas naturezas, uma natureza divina, que é a que Jesus nos conquistou por nós e para nós na cruz, e aquele velho homem que quer sempre voltar, né? Aquele defunto que está querendo sempre sair do caixão. Eu me recordo de Daniel. Você pode ler aí Daniel, eu acho que é Daniel 10, se eu não estou enganado. Quando Daniel estava na beira do rio, do grande rio Tigre, e tinha algumas pessoas com ele, e ele começou a ter uma visão. Ele viu um ser que tinha uma certa aparência, que era, ele diz, a descrição é incrível, e as pessoas que estavam ao redor não viram, mas por algum motivo, talvez sentiram a presença daquele ser, e ficaram apavoradas, porque a Bíblia diz que eles não viram, somente Daniel viu. E quando Daniel viu aquele ser, ele caiu sem forças, ele caiu prostrado, e o ser, né, que era um anjo, o anjo do Senhor provavelmente, tocou a boca dele e lhe deu forças para ele ficar de joelhos sobre as mãos, e depois se erguer. E é assim que acontece. A adoração, irmãos, não é nada mais, nada menos do que quando nós vemos a Deus. E nós, quando vemos a Deus, eu não digo ver com os olhos físicos, mas sim com os olhos da fé e até com os olhos espirituais, porque no momento da adoração, por exemplo, o que aconteceu domingo na igreja, ninguém viu nada, eu acho, né? Talvez alguém possa até ter visto, eu não sei. Mas quando você é exposto à presença de Deus, não existe outra coisa que você consegue fazer a não ser adorá-lo. Não cabe mais nada. Nenhuma ação cabe a não ser adorá-lo. Ali nós vemos o nosso tamanho, como somos pequenos, e nós vemos a grandeza de Deus, mas ao mesmo tempo vemos como somos amados, porque por que Deus está se revelando dessa maneira para mim? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Para que te lembres de mim. Mas Deus, ele nos ama e ele se revela. Então a adoração, ela é o resultado deste contato íntimo e profundo e verdadeiro que nós temos com Deus na adoração. E não existe outra ação a não ser nós nos ajoelharmos ou termos alguma atitude de expressão de louvor. Alguns oram em línguas, outros caem, outros ficam prostrados, como Daniel ficou muito tempo ali também. E a adoração ela é resultado disso, de nós vermos a Deus. Assim, partindo já para o desfecho final e costurando todas as informações obtidas durante todo o seminário, né, da mocidade, desde o Flavino para cá, nós temos que, 2 pontos, resgatar a essência da adoração é, em primeiro lugar, reconhecer que aquilo que em nossos dias temos como louvor e adoração está muito distante daquilo que deveria ser. Ou seja, haver uma sintonia e sensibilidade tão afinada com Deus ao ponto de receber dele aquilo que ele idealiza nessa questão de louvor e adoração. E o desafio, tanto para a igreja, meus irmãos, meus queridos, mocidade, o desafio que há proposto tanto para a igreja do século XXI, como para o adorador, individualmente falando, de resgatar essa noção, primeiro porque Deus separou e especificou uma tribo para fazer o serviço de adoração, os levitas. Ele separou uma tribo. Segundo, Deus exigia um estilo de música, ritmo, volume, instrumentos, posição, emoção, do tipo
como de Josué, quando da queda das muralhas de Jericó, Paulo e Silas na prisão e os serafins diante do trono. Tá? Então, note que eu estou recapitulando as palestras. Terceiro, tem que haver uma intimidade entre o adorador e o adorado. E a adoração tem que ter integridade, ou seja, o meu corpo, a minha alma não podem falar uma coisa em adoração para Deus e estar vivendo em contraste com a sua própria vida, né? Porque, de alguma forma, se fizermos isso, a nossa adoração estaria contaminada, conforme disse Anani. E por último, né, adorar não é fazer, é ser, é ter postura e demonstrar-se um adorador na hora das decisões mais determinantes da vida. Então, queridos, eu finalizo assim, procurando agregar a palavra de todos os palestrantes anteriores, né, que ministraram nesse seminário, para salientar o quanto a concepção de muitos sobre adoração está dissociado, né, do que outros muitos têm entendido. Salientando o quanto muitas músicas têm sido feitas, ouvidas nas rádios e até tocadas e cantadas nas igrejas, comparadas com louvor e adoração, elas se parecem com aquelas mercadorias que a gente compra naqueles mercados pequenos, sabe? Que só tem produto sem marca conhecida, sem qualidade. Então, eu não vejo em algumas músicas que se cantam nas igrejas, não tem nada a ver com qualquer coisa que Deus ele tenha inspirado, com que Deus tenha mandado, com conservarmos aquela pureza, né, aquela identificação de adorador, conforme todos os seminários anteriores, né? Então, nós precisamos pedir a Deus que revele-se a nós, para que nós possamos pensar em começar a adorá-lo do jeito que o nosso louvor seja aceito, chegue ao coração dele. É só tendo essa intimidade, como disse a Nani. E tem que ter aquela vibração conforme a Luíne falou. Não é do jeito que está acontecendo, não, irmãos. E temos essa responsabilidade, principalmente vocês como mocidade, porque vocês estão recebendo desde os nossos antepassados, recebendo desde que vocês nasceram na fé, daqueles que são os genuínos adoradores, e vocês têm que manter isso e passar para a posteridade, como aqueles corredores, né, que passam ali o canudo, não é mesmo? A responsabilidade de vocês é grande. Obrigada pela oportunidade, obrigada, Rogério, por compartilhar comigo dessa palestra. Eu espero haver correspondido à expectativa de vocês e que Deus nos faça verdadeiros adoradores. Eu quero orar, encerrando. Eterno Pai, obrigada por essa riqueza de poder estudar esse tema junto com a mocidade. Obrigado por essa oportunidade que me foi dada. Nós estamos sempre aprendendo e que nós nunca chegamos ao conhecimento completo, pleno, mas quanto mais nós estudamos a Tua Palavra, mais nós vamos vendo quanto o Senhor é digno de adoração, o quanto o Senhor é esplêndido. Abençoa, Deus, todos os que participaram, louvo o Senhor pela vida da Nani, do Flavinho, da Júlia, de todos os que tiveram participação, os palestrantes e quem está também assistindo essas palestras. Eu louvo o Senhor pela vida de todos e eu encerro esse seminário com gratidão, adoração e louvor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Amar você faz bem para minha alma. Eu te amo em nome de Jesus. Fica na paz.